Imagine a cena. O relógio marca pouco depois das 2 da madrugada. O hospital inteiro respira como uma máquina cansada. Corredores frios, luzes fluorescentes piscando, o som ritmado das máquinas de monitoramento cortando o silêncio com seus apitos metálicos. Médicos e enfermeiros correm apressados, suas vozes se sobrepondo em ordens rápidas, enquanto familiares, encostados em paredes geladas, seguram lágrimas que já não têm força para cair. Entre o cheiro de antisséptico e a mistura agridoce de café requentado vindo da sala de plantão, a atmosfera pesa, sufoca, aperta o peito de quem entra. E no centro desse universo frio, uma porta entreaberta revela um quarto iluminado por uma luz suave. Ali, uma criança frágil respira com dificuldade. Seu corpo pequeno parece ainda menor sob os lençóis brancos que contrastam com a palidez de sua pele. O olhar, porém, não é de quem desiste. É profundo, carregado de algo que desafia o destino. O mundo parece suspenso, como se tudo naquele hospital esperasse apenas por um único momento. É nesse instante que surge a frase que mudaria tudo. Não era um grito, não era uma profecia, mas uma palavra simples, quase sussurrada, que romperia os muros daquele quarto, atravessaria corredores, sairia do hospital e ecoaria por toda uma cidade. Uma frase que carregava indignação, esperança e verdade em sua forma mais pura. E você, espectador, precisa decidir. Está pronto para ouvir algo que pode também mudar a sua vida. Mas antes dessa revelação, precisamos entender o cenário em que essa história se constrói. O hospital não era apenas um lugar de tratamento. Era um retrato de uma sociedade inteira. Cada som, cada rosto cansado de médico, cada lágrima de mãe desesperada, cada papel perdido na burocracia, era como um reflexo das falhas e ausências que ninguém ousava enfrentar. O corredor estreito parecia uma linha de separação entre dois mundos. De um lado, a vida que se agarrava ao fio da esperança. Do outro, a indiferença fria de um sistema que tratava pessoas como números. No ar, além do cheiro de remédio, havia algo mais. A sensação de que todos ali sabiam que aquela noite não seria como as outras. Os olhares se cruzavam, longos e silenciosos, como se carregassem uma premonição silenciosa. Uma enfermeira, com os olhos vermelhos de tanto vigiar, segurava uma prancheta com as mãos trêmulas. Um médico, suado, olhava o relógio não para medir o tempo, mas para tentar adiar a inevitabilidade que se aproximava. Esse é o palco. Esse é o cenário onde uma vida pequena, aparentemente insignificante para o mundo, estava prestes a desafiar tudo e todos. Uma criança que não tinha poder, não tinha riqueza, não tinha armas, apenas a força da sua voz. E é exatamente isso que torna essa história tão perturbadora e transformadora. Porque às vezes, quando todos os discursos falham, a verdade surge de onde menos se espera. Se essa cena já tocou algo dentro de você, imagine o impacto do que ainda está por vir. Essa história guarda uma revelação que vai mexer profundamente com o seu coração. Então, antes de seguirmos, eu te peço, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Porque cada vez que você faz isso, essa mensagem alcança mais pessoas que precisam ouvir. E você se torna parte de algo maior, uma corrente de esperança que pode mudar destinos. Vamos juntos até o fim dessa história. Dentro daquele quarto silencioso, o centro de toda a atenção, era uma criança de apenas 9 anos. O corpo frágil parecia lutar contra cada batida do coração, mas havia uma chama nos olhos que nenhum monitor conseguia medir. Cada movimento pequeno, a respiração curta, a mão delicada tentando segurar os dedos da mãe, o olhar que buscava força no pai encostado na parede, revelava que aquela criança carregava mais do que dor. Ela carregava uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir.
A mãe, de rosto cansado e cabelos desgrenhados pela vigília interminável, tentava sorrir, mas os lábios tremiam como se o próprio corpo se recusasse a sustentar aquela mentira de esperança. O pai, rígido, calado, com a mão cerrada em punho, encarava o chão para esconder as lágrimas. Eles não eram apenas pais, eram guerreiros exaustos, lutando contra um inimigo que não tinha rosto. Um sistema frio, indiferente, onde burocracias pesavam mais que a vida de um filho. Do lado de fora do quarto, o conflito já começava a ganhar forma. Médicos discutiam entre si sobre a falta de equipamentos, sobre a burocracia que impedia uma transferência urgente, sobre um pedido de medicamento negado pelo setor administrativo. Ouvia-se a frase repetida: não há verba, não há recursos. Para aqueles pais, não eram apenas palavras técnicas, eram sentenças de morte. A criança, mesmo tão pequena, percebia tudo. Sentia o peso no olhar dos pais, via a frieza das autoridades que evitavam contato visual, ouvia os sussurros dos enfermeiros que murmuravam: se fosse filho de alguém importante, já teria sido transferido. E era justamente essa percepção aguda que dava ao menino uma maturidade dolorosa. Ele sabia que sua luta não era apenas contra a doença, mas contra algo muito maior. Esse contraste entre a fragilidade física e a força silenciosa do espírito transformava o protagonista em algo quase simbólico. Ele não era apenas uma criança em um leito de hospital. Era a representação de todos os que já foram esquecidos, silenciados ou ignorados por uma estrutura que deveria proteger, mas que preferia fechar os olhos. Naquele momento, cada segundo parecia um ato de resistência. Cada respiração era uma vitória contra a indiferença. E é exatamente nesse ambiente que o primeiro sinal do conflito direto se torna inevitável. A mãe, em prantos, exige a medicação que havia sido prometida. Um médico, sem coragem de encarar sua dor, responde com evasivas técnicas: estamos aguardando autorização. O pai, já sem forças para calar, explode: autorização? Enquanto vocês carimbam papéis, meu filho está morrendo. O corredor, até então abafado por vozes dispersas, silencia. Todos ouvem, todos sabem que aquelas palavras não são apenas um desabafo de desespero, mas uma acusação contra um sistema inteiro. Médicos desviam o olhar, enfermeiros abaixam a cabeça. A injustiça estava exposta, nua, impossível de negar. E dentro do quarto, como se entendesse cada palavra dita, a criança fecha os olhos por alguns segundos, respira fundo e abre um sorriso frágil para os pais. Não um sorriso de resignação, mas de coragem. Como se quisesse dizer: eu sei, mas não tenham medo, ainda não acabou. Para entender o peso daquela noite, era preciso voltar alguns anos atrás, antes dos corredores de hospital, antes das máquinas apitando, antes da luta desesperada contra o tempo. A vida daquela criança sempre havia sido marcada pela simplicidade. Não nasceu em berço de ouro, nem foi cercada por privilégios. Sua infância era feita de ruas de terra, brincadeiras improvisadas com tampinhas e pedaços de madeira, sonhos costurados no tecido áspero da pobreza. Apesar das dificuldades, havia algo que o tornava especial. Um olhar sempre curioso, atento, capaz de enxergar beleza onde outros só viam carência. Enquanto muitos reclamavam da falta de brinquedos, ele transformava pedras em soldados, galhos em espadas e o próprio quintal em campos de batalha, onde a imaginação vencia qualquer limite. A cada sorriso, parecia dizer ao mundo que a alegria não depende daquilo que se tem, mas daquilo que se carrega dentro de si. Os pais, trabalhadores incansáveis, se esforçavam para oferecer o mínimo. A mãe, sempre com as mãos calejadas, encontrava tempo para cantar pequenas canções de ninar, mesmo exausta após longas jornadas.
O pai, ainda que endurecido pela vida, nunca deixou de ensinar a importância da honestidade, da fé e do respeito. A casa podia ser pequena, mas estava impregnada de valores grandes o suficiente para moldar um coração capaz de enfrentar gigantes. Havia também a fé. Desde cedo, a criança acompanhava os pais nas pequenas celebrações da comunidade local. Não eram grandes templos nem cerimônias luxuosas, mas encontros simples, com vozes unidas em cânticos improvisados. Ali, aprendeu que esperança não é teoria, é força que move. Foi nesse ambiente que a criança descobriu que mesmo nos dias mais escuros, sempre há uma chama acesa em algum lugar. O diagnóstico chegou como um trovão em céu limpo. Uma doença rara, difícil, cruel. Muitos diziam que seria impossível resistir, que o destino já estava traçado. Mas ao invés de ceder ao desespero, a criança reagiu com algo surpreendente. Coragem. Não a coragem ruidosa dos guerreiros das histórias, mas aquela coragem silenciosa que se revela em pequenos gestos, em continuar sorrindo, em consolar os próprios pais, em acreditar que o amanhã sempre guarda uma chance. Os vizinhos falavam com admiração. É incrível. Parece que essa criança carrega algo maior dentro dela. Havia quem jurasse que cada palavra dita por ele tinha um peso diferente, como se fosse impregnada de uma sabedoria incomum. Não eram frases longas ou discursos, mas pequenas observações que calavam fundo. Quando via alguém chorando, dizia: "Não desiste, porque o sol sempre volta." Quando percebia a tristeza dos pais, sussurrava: "Vai ficar tudo bem." Esse passado moldou não apenas a criança, mas também o destino de todos que a cercavam. Porque ali, naquela vida simples, naquelas ruas estreitas, naquele lar modesto, nasceu a força que naquela noite de hospital iria explodir em forma de palavras. Uma força que não se explicava pela idade, pela saúde ou pela condição social, mas por algo muito mais profundo. A capacidade de transformar dor em esperança, fragilidade em resistência, silêncio em voz. E era justamente essa história de vida que tornava inevitável o impacto daquilo que estava prestes a acontecer. Porque quando alguém que sempre carregou luz resolve falar pela última vez, não há como o mundo permanecer o mesmo. Enquanto a criança lutava por cada respiração, a batalha mais cruel não acontecia apenas dentro de seu corpo, mas nos corredores gelados do hospital. Era uma guerra contra paredes invisíveis, feitas de carimbos, protocolos e papéis que valiam mais que vidas. O sistema, frio e impessoal, se revelava em cada resposta evasiva, em cada olhar que evitava encarar os pais. A mãe, cansada de ouvir promessas adiadas, se aproximava da recepção quase todos os dias. Com a voz embargada, implorava: "Por favor, só precisamos do medicamento. Ele pode salvar meu filho." Do outro lado do balcão, uma funcionária sem expressão respondia: "O pedido está em análise, precisa passar pela diretoria." Análise, diretoria. Palavras ocas que significavam espera, enquanto o tempo corria como uma lâmina afiada contra a vida da criança. O pai, incapaz de suportar a indiferença, levantava a voz: "Vocês falam em protocolos, mas meu filho não é um número. Ele tem nome, ele tem vida." Os olhares no corredor se desviavam. Alguns médicos, com consciência pesada, abaixavam a cabeça. Outros, endurecidos pela rotina, repetiam como máquinas: "Não há nada que possamos fazer até a autorização chegar." O absurdo ia além. Houve um dia em que a família tentou uma transferência para um hospital maior, onde havia o tratamento adequado. Mas a resposta foi um não frio, acompanhado de explicações burocráticas. A vaga não pode ser liberada sem a assinatura do secretário de saúde. Enquanto isso, a criança continuava ali, ligada a fios,
dependendo de uma caneta que nunca riscava o papel. O hospital, que deveria ser lugar de cura, se tornava palco de injustiça. As paredes, impregnadas com cheiro de álcool e sofrimento, testemunhavam a desigualdade. Nos quartos ao lado, pacientes ligados a políticos ou empresários recebiam tratamento imediato, com medicamentos liberados em horas. Mas para aquela família simples, cada pedido era uma maratona de humilhação. A mãe lembrava com amargura o dia em que ouviu uma enfermeira cochichar. Se fosse filho de alguém importante, já teria sido transferido há dias. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer diagnóstico. Era a confirmação de que a vida do filho valia menos aos olhos do sistema. No entanto, mesmo diante da frieza, havia resistência. O pai se mantinha firme, escrevendo cartas, batendo à porta de políticos, exigindo respostas. A mãe, em sua fragilidade, transformava lágrimas em coragem, enfrentando médicos com uma força que só quem ama consegue ter. Eles não lutavam apenas por um tratamento, lutavam pelo direito de serem ouvidos, de serem tratados como seres humanos. E no meio disso, a criança percebia tudo. Não havia inocência que a protegesse da realidade. Ouvia as discussões abafadas, sentia o desespero dos pais, via o olhar pesado dos médicos. E ainda assim, mantinha aquele sorriso frágil, como se quisesse dizer: não desistam, ainda há algo maior por vir. Esse era o peso invisível, mas esmagador, que acompanhava cada segundo. A doença era cruel, mas o sistema parecia ainda mais impiedoso. Um sistema que falhava em sua missão mais básica: proteger os indefesos. Um sistema que transformava a dor em estatística, a urgência em burocracia, a esperança em silêncio. E foi justamente contra esse muro de indiferença que a última palavra da criança se ergueria como um trovão impossível de ignorar. Enquanto máquinas apitavam em ritmo desigual dentro do quarto, a mãe, sentada à beira da cama, acariciava o cabelo do filho e não conseguia evitar que lembranças viessem à tona. Aquela criança, agora frágil sob lençóis brancos, havia sido um dia o menino que corria descalço pelas ruas de terra batida, rindo com a leveza de quem não conhecia limites. Cada recordação vinha como um soco no coração, porque mostrava a distância brutal entre a vida que ele deveria estar vivendo e a realidade cruel que o destino lhe impôs. A infância havia sido marcada por privações, mas também por uma alegria que parecia desafiar a lógica. O quintal pequeno virava campo de futebol, as pedras se transformavam em gol, e as tardes eram povoadas por risadas que ecoavam mais alto que qualquer dificuldade. A mãe recordava de quando o filho chegava em casa suado, sujo de poeira, mas com os olhos brilhando como quem tinha acabado de conquistar o mundo. Mesmo pequeno, havia nele uma sabedoria precoce. Quando via o pai cabisbaixo, preocupado com as contas, o menino dizia: "Pai, não fica assim, um dia tudo vai melhorar." Palavras simples, mas ditas com tanta convicção que parecia profecia. Os vizinhos comentavam: "Esse menino tem algo diferente, parece carregar uma força que não se explica." E havia também a fé. A família, mesmo com poucos recursos, nunca deixou de frequentar as pequenas reuniões comunitárias, onde vozes se uniam em orações improvisadas. O menino, ainda com poucos anos de idade, se destacava pela atenção. Enquanto outras crianças se distraíam, ele ficava sentado, observando cada palavra, absorvendo cada canção. Havia nele uma sede de algo maior, uma percepção de que o invisível tinha mais peso do que o que se podia tocar. Essas experiências moldaram uma coragem silenciosa. Não era coragem de quem não sente medo, mas de quem escolhe seguir mesmo tremendo. Era a coragem que agora se manifestava no hospital, onde, em vez de se deixar abater, ele confortava os pais.
Em momentos de dor intensa, quando lágrimas escorriam dos olhos da mãe, a criança levantava a mão frágil e dizia: "Não chora, mamãe, eu tô bem." E aquele "eu tô bem" não era mentira, era escolha, a escolha de ser mais forte do que a própria dor. O pai também se lembrava de um episódio inesquecível. Numa noite de apagão, quando a cidade inteira ficou no escuro, o menino acendeu uma vela pequena e disse sorrindo: "Tá vendo? A gente não precisa de muita luz. Só uma chama é suficiente para a gente não ficar perdido." Naquele momento, todos riram. Mas agora, dentro do quarto, essa memória ganhava um sentido mais profundo. Ele sempre soube que até a menor chama pode mudar a escuridão. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Cada memória, cada gesto, cada palavra dita ao longo da vida parecia convergir para aquele instante decisivo. Não era apenas a história de uma criança doente, era a construção de um símbolo de resistência, de verdade e de esperança. No quarto de hospital, onde o som das máquinas tentava ditar o fim, havia uma vida que se recusava a ser reduzida a números. Uma vida que havia sido moldada desde o início para provar que, mesmo na maior fraqueza, existe uma força que ninguém pode calar. E essa força, em poucos instantes, explodiria em palavras que não apenas mudariam o destino daquela família, mas o de uma cidade inteira. O relógio na parede do quarto parecia marcar o tempo mais devagar. Cada segundo ecoava como um trovão dentro do coração dos pais. O apito das máquinas, antes apenas incômodo, agora soava como um lembrete cruel de que o fim se aproximava. A respiração da criança estava mais curta, mais difícil, como se cada movimento exigisse uma força que já não existia. Médicos e enfermeiros entravam e saíam em silêncio, evitando olhar diretamente para a família, como se já tivessem desistido. No entanto, algo no ambiente começava a mudar. Era como se a atmosfera carregasse um peso diferente. Os pais, segurando as mãos do filho, sentiram que aquele instante não seria apenas mais um. A mãe, chorando baixinho, sussurrou: "Meu amor, se você não aguentar, pode descansar. Mamãe vai estar sempre com você." O menino abriu lentamente os olhos. Não havia medo neles. Havia uma serenidade estranha, quase sobrenatural, como se tivesse compreendido algo que os adultos não conseguiam. O quarto inteiro, até mesmo os profissionais que tentavam disfarçar indiferença, pareceu parar. Era como se todos soubessem que aquelas seriam as últimas palavras. Com um fio de voz, a criança murmurou algo que fez o tempo congelar. "Vocês precisam se amar, porque sem amor, ninguém vive de verdade." Foi um sussurro, mas parecia ter o peso de um trovão. A frase não era longa, mas carregava um poder impossível de ser ignorado. Não era apenas um pedido, era uma denúncia, uma revelação, um chamado. Naquele instante, os apitos das máquinas, os choros abafados, o barulho dos passos nos corredores, tudo desapareceu. Ficou apenas a voz frágil de uma criança ecoando dentro de cada pessoa que estava ali. O pai, atônito, não conseguiu conter o choro. A mãe, mesmo mergulhada em dor, percebeu a dimensão daquilo. Um médico, que até então se mantinha frio, desviou o olhar e enxugou discretamente uma lágrima. Enfermeiras se entreolharam em silêncio. Era como se aquela frase tivesse atravessado as paredes, rompido protocolos, rasgado papéis e invadido corações. O que impressionava não era apenas o conteúdo da frase, mas o fato de que vinha de uma criança que não tinha nada a ganhar. Era um testamento, uma última herança entregue a todos que estavam ali. Pais, médicos, desconhecidos e, em breve, toda uma cidade. Aquele sussurro parecia dizer muito mais do que se ouvia. Era como se, nas entrelinhas, a criança tivesse exposto toda a
falha de um sistema que esqueceu o essencial. A vida não se sustenta em burocracia, riqueza ou poder, mas em amor. No instante seguinte, o quarto mergulhou em um silêncio quase sagrado. Não havia mais discussões, não havia mais desculpas técnicas. Todos estavam paralisados, tomados pela mesma pergunta: como alguém tão pequeno podia dizer algo tão grande? O coração da criança ainda batia, mas todos sabiam que aquelas palavras já tinham se tornado maiores do que a própria vida. E foi aí que começou a verdadeira transformação, porque quando a verdade é dita no momento certo, ela não pode mais ser apagada. O quarto permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. A frase ainda vibrava no ar, como se tivesse sido gravada nas paredes, nos aparelhos, nas pessoas. Vocês precisam se amar, porque sem amor, ninguém vive de verdade. Era apenas um sussurro, mas ecoava como se tivesse sido gritado do alto de uma montanha. A mãe apertou a mão do filho contra o peito, chorando, de forma quase silenciosa, como se quisesse gravar aquelas palavras dentro de si. O pai, que até então mantinha a postura rígida, desmoronou. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando, repetindo baixinho: "Meu filho, meu filho." Um dos médicos, acostumado a perder pacientes, não conseguiu manter a armadura de frieza. Seus olhos marejados denunciavam que algo dentro dele havia se quebrado. Ele não chorava apenas pela criança, mas porque aquelas palavras o atingiram como um lembrete cruel das tantas vezes em que escolheu a burocracia em vez da compaixão. No canto do quarto, uma enfermeira deixou a prancheta cair no chão. O barulho seco ecoou, mas ninguém se moveu para pegar. Todos continuaram imóveis, como se estivessem sob o efeito de uma revelação divina. Outro profissional, jovem e inexperiente, levou a mão ao rosto, tentando esconder as lágrimas. Do lado de fora, no corredor, familiares de outros pacientes sentiram a mudança. Não sabiam exatamente o que havia acontecido, mas o silêncio pesado e os olhares marejados dos médicos que saíam do quarto já eram sinais de que algo maior estava em curso. Uma senhora que esperava notícias do neto comentou baixinho: "Foi como se o hospital inteiro tivesse parado." O eco da frase começou a se espalhar. Os profissionais que estavam presentes repetiam em sussurros: "Vocês precisam se amar." Cada pessoa interpretava de um jeito, mas todos sentiam o mesmo. Uma ferida aberta havia sido exposta, e a cura não viria de máquinas ou remédios, mas de um amor esquecido. A própria atmosfera parecia diferente. O ar, pesado minutos antes, agora tinha algo de sagrado, como se aquele quarto tivesse se transformado em um altar improvisado. Pessoas que nunca se falavam trocaram olhares de cumplicidade, reconhecendo que tinham ouvido algo que não poderia ser ignorado. O pai, ainda de joelhos, ergueu o rosto e olhou ao redor. Não precisava dizer nada. Todos sabiam que o que tinha acontecido ali não era apenas um adeus, era um chamado. A mãe, segurando o filho, repetia as palavras em voz baixa, como se fosse um mantra: "Vocês precisam se amar. Vocês precisam se amar." E então aconteceu algo ainda mais inesperado. Aplausos tímidos começaram a surgir. Primeiro de uma enfermeira, depois de outra. Em seguida, familiares no corredor, tocados pelo que haviam ouvido, começaram a bater palmas com lágrimas nos olhos. Não era celebração de uma vitória, mas reconhecimento de uma verdade maior que todos ali. O hospital, acostumado a ser cenário de dor e frieza, foi tomado por um momento de comunhão. Pessoas que minutos antes estavam mergulhadas em suas próprias tragédias se uniam em um mesmo sentimento. Médicos, pacientes, visitantes, todos estavam ligados por aquela frase simples, mas inescapável:
Era o primeiro sinal de que aquela última palavra não ficaria confinada entre quatro paredes. Ela já estava se transformando em um movimento invisível, prestes a atravessar as ruas e mudar o destino de uma cidade inteira. No início, parecia apenas uma frase sussurrada dentro de um quarto, mas em poucas horas, vocês precisam se amar, porque sem amor ninguém vive de verdade, já corria de boca em boca pelos corredores do hospital. Enfermeiros repetiam baixinho, médicos comentavam em reuniões, familiares levavam a mensagem para fora. Era como uma fagulha que encontra palha seca, impossível de conter. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Pequenos grupos de pessoas começaram a se reunir em frente ao hospital. Eram familiares, vizinhos, amigos da família da criança. Muitos seguravam velas acesas, outros cartazes improvisados. No silêncio da madrugada, alguém ergueu a voz e repetiu a frase: "Vocês precisam se amar." A multidão respondeu em coro. O eco percorreu as ruas, reverberando pelas paredes da cidade adormecida. O que havia nascido como um sussurro de despedida se transformava em um grito coletivo. A notícia não demorou a chegar à imprensa local. Repórteres, atraídos pela comoção, começaram a filmar a movimentação. Logo, a história estampava manchetes. Última palavra de criança emociona o hospital e mobiliza a cidade. As imagens de pais chorando, de vizinhos, de mãos dadas, de velas acesas na escuridão, viralizaram em questão de horas. As redes sociais transformaram o acontecimento em algo ainda maior. Milhares de compartilhamentos, comentários indignados, mensagens de apoio. Pessoas de outras cidades escreviam: "Essa frase não é só para vocês, é para todos nós." Mas o impacto não foi apenas emocional. Ele também se tornou político. Pressionadas pela repercussão, autoridades foram obrigadas a responder. O secretário de Saúde, antes indiferente, apareceu em coletiva prometendo mudanças. Mais verbas, mais leitos, mais medicamentos. A mobilização não era mais apenas pela memória de uma criança, mas por todos os invisíveis que sofriam calados. As ruas se encheram de protestos pacíficos. Multidões caminhavam juntas, carregando flores, velas e cartazes com a mesma frase. Não havia agressividade, havia união. Pessoas que nunca haviam se falado caminhavam lado a lado, unidas por um mesmo sentimento: a necessidade de transformar dor em esperança. Até os mais céticos se renderam. Comerciantes fecharam lojas por algumas horas para participar. Escolas organizaram atos simbólicos, onde crianças desenhavam corações vermelhos com a frase escrita embaixo. Igrejas abriram suas portas para vigílias em memória da criança. Era como se cada canto da cidade tivesse sido tocado por aquele sussurro. E o mais impressionante, a transformação não parou nas manifestações. Nos dias seguintes, vizinhos que antes mal se cumprimentavam começaram a se ajudar. Famílias em luto encontraram consolo umas nas outras. Voluntários se organizaram para reformar alas do hospital, pintar paredes, arrecadar doações. O amor, tão esquecido no cotidiano, começava a se manifestar de forma prática, concreta. O que ninguém esperava é que essa mobilização chamaria a atenção de fora. Grandes veículos de comunicação nacionais noticiaram o caso. A cidade pequena, antes invisível, agora era vista como um exemplo de resistência e humanidade. Pessoas de outros estados enviavam cartas, doações, mensagens. Era como se a frase da criança tivesse ultrapassado fronteiras, atravessando não apenas ruas, mas corações. O pai, ainda em luto, observava tudo com lágrimas contidas. Ele murmurava: "Meu filho, você conseguiu o que nós nunca conseguimos. Você deu voz a todos nós." E naquele silêncio, entre uma manifestação e outra,
A cidade inteira parecia compreender. A última palavra de uma criança havia se transformado em uma nova vida coletiva. Com o passar das semanas, a frase que nasceu no sussurro de um quarto de hospital já não pertencia mais a uma criança ou a seus pais. Ela havia se transformado em patrimônio coletivo, gravada em murais da cidade, escrita em muros, estampada em camisetas e lembrada em cada reunião comunitária. Vocês precisam se amar, porque sem amor ninguém vive de verdade. Não era mais apenas um lembrete, era um manifesto, uma convocação, uma nova forma de olhar a vida. E é nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. Como pode uma única voz, frágil e à beira da morte, se tornar mais poderosa do que discursos políticos, campanhas publicitárias ou declarações oficiais? A resposta está na essência da mensagem. Palavras vindas de uma criança não carregam interesses, não têm máscaras, não são contaminadas por ambição, são puras, são verdade. E é justamente essa pureza que rompeu muros que antes pareciam intransponíveis. O impacto não foi apenas social, foi também espiritual. Igrejas passaram a citar a frase em sermões. Professores usavam-na em salas de aula para ensinar empatia. Psicólogos relatavam que pacientes encontravam força em repeti-la. Até em hospitais de outras cidades, médicos e enfermeiros comentavam entre si: lembre-se do menino, lembre-se do amor. O que havia nascido em um leito simples se tornara uma corrente de transformação invisível, mas palpável. Muitos começaram a enxergar a frase como profética. Afinal, não era apenas sobre amor no sentido abstrato, mas sobre o amor que se traduz em atitude, em não virar o rosto diante da dor do próximo, em lutar contra injustiças, em estender a mão mesmo quando tudo parece perdido. Era como se aquela criança tivesse deixado não apenas palavras, mas uma missão. Os pais, mergulhados no luto, começaram a perceber isso. A mãe, em entrevistas, dizia: meu filho não partiu em vão. Ele nos deixou uma herança. Agora é nossa vez de viver o que ele disse. E essa herança não se limitava à cidade. O alcance da mensagem mostrou que inocência pode se tornar mais forte que qualquer poder. Quando um sistema inteiro falha, quando a política vira palco de interesses, quando a frieza substitui a compaixão, é preciso que uma voz inesperada surja para lembrar o óbvio. Sem amor, ninguém vive de verdade. Essa reflexão começou a transformar consciências individuais. Pessoas que antes viviam presas em suas rotinas frias, se viram obrigadas a olhar para si mesmas. Maridos e esposas reconciliados, pais e filhos voltando a se falar, amigos antigos retomando contato. Pequenos milagres cotidianos nasciam de uma frase que parecia simples, mas que carregava um peso universal. A cidade, antes anônima, agora era lembrada como o lugar onde uma criança lembrou ao mundo de algo essencial. Não havia estátua em praça, não havia monumento de pedra. A memória viva estava no coração de cada um que decidiu mudar. E assim, a última palavra não foi morte, mas vida. Não foi despedida, mas chamado. Não foi fim, mas início. O tempo passou, mas a frase continua viva. Não importa se o hospital voltou à sua rotina de corredores frios, de passos apressados e de burocracias sem alma. Aquela última palavra permanece como um farol aceso, iluminando consciências, lembrando que nenhuma vida é pequena demais para carregar um impacto eterno. A criança, cujo corpo frágil não resistiu à doença, deixou uma herança que nem a morte foi capaz de apagar. Hoje, quando alguém passa em frente ao hospital, ainda sente algo diferente no ar. É como se as paredes carregassem a memória do momento em que tudo mudou.
Pessoas sussurram a frase em vigílias silenciosas, famílias repetem em suas orações noturnas e até mesmo estranhos encontram consolo ao lembrar: vocês precisam se amar, porque sem amor ninguém vive de verdade. E essa é a lição final. Não importa a grandeza dos templos, das instituições ou dos governos. Quando a vida é reduzida a números, é o amor que resgata o sentido. Quando o poder se esquece da compaixão, é a inocência que ergue a voz. Quando a esperança parece ter sido esmagada, surge um sussurro inesperado que reacende o impossível. O legado daquela criança não foi apenas para sua cidade. Foi para mim, para você, para todos nós. Porque se uma única voz, saída de lábios quase sem força, foi capaz de parar um hospital inteiro, mobilizar ruas e transformar consciências, o que será que nós, com a nossa própria voz, podemos fazer hoje? Quantas vidas ainda estão esperando por um gesto de amor, por uma palavra de esperança, por uma atitude de coragem? Talvez a maior homenagem que possamos prestar não esteja em flores deixadas em frente ao hospital, nem em lembranças nostálgicas. A verdadeira homenagem é viver aquilo que foi dito: amar mais, julgar menos, estender a mão em vez de virar o rosto, escolher compaixão quando o mundo empurra para a indiferença, porque essa foi a última palavra e continua sendo a primeira de um novo começo. E agora, eu quero te convidar a refletir. Se essa história tocou seu coração, se essas palavras ressoaram dentro de você, deixe seu comentário compartilhando o que sentiu. Escreva o que essa frase significa na sua vida. Isso não é apenas interação, é parte do legado. É a prova de que a mensagem continua viva. Também peço que curta este vídeo e se inscreva no canal, não apenas para fortalecer este espaço, mas porque cada vez que você compartilha, essa mensagem alcança mais pessoas. E quem sabe, talvez ela seja exatamente o que alguém, em algum lugar, esteja precisando ouvir. Agora, lembre-se, a vida é frágil, o tempo é curto, mas o amor é eterno. Que possamos viver como aquela criança nos ensinou, porque sem amor ninguém vive de verdade.